Paz de sol, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu espero que a família de vocês esteja com saúde, que esteja todo mundo bem. E por aqui a gente tá indo, né? Enfrentando esses momentos difíceis, todo mundo tá enfrentando esse momento, então estamos juntos nessa, né? Hoje eu resolvi compartilhar um videozinho porque eu fiquei pensando. São situações que eu já vivi, perguntas que eu já me fiz, e eu tenho certeza que você, mulher, também já fez esse tipo de pergunta. Eu preciso gastar muito dinheiro com pincéis de maquiagem para fazer uma maquiagem legal? Uma maquiagem ok? Ou até mesmo, você já comprou kits de pincéis de maquiagem e não usou os pincéis que estavam lá? Ou ainda, comprou o kit de maquiagem com 20 mil pincéis e o bendito pincel que você precisava não estava lá? Pois é, eu também já passei por isso e eu vou compartilhar aqui com vocês alguns pincéis que eu acho que são fundamentais para você desempenhar uma maquiagem legal e você não vai gastar tanto dinheiro, porque você vai comprar só os pincéis essenciais mesmo, aquilo que você precisa. Quando eu falo sobre pincéis, eu não falo só sobre pincéis, eu falo também sobre esponjas. Particularmente, para esfumar a base, eu prefiro as esponjas, tá bem? Vamos lá. Primeiro artigo, esponja. Eu sempre utilizo duas. Uma mais macia, essa é da Real Techniques. É uma esponja top, muito boa, bem macia, do jeitinho que a gente gosta. O problema, ela é um pouquinho cara, um pouquinho, tipo, bastante cara. Então, eu já experimentei algumas outras, mas macia como essa e que desempenho como essa eu ainda não encontrei. Então, eu tenho essa que é só pra aplicar a base, ela tá até bem manchada já. Eu acredito que com a esponja a gente tem um acabamento mais polido. Então, eu sempre deposito a base e depois venho com uma esponja pra fazer o esfumado. Tem uma outra que eu comprei, essa é da Primark, e ela é uma esponja mais firme, e eu utilizo ela para aplicar o pó translúcido. Por quê? Quando a gente aplica o pó translúcido ou pó solto, ou que seja com um pincel, acaba que você desperdiça muito produto. Você vai dando batidas, por exemplo, assim, você vai desperdiçando material e, querendo ou não, às vezes os pós são, principalmente os translúcidos de boa qualidade, são pós um pouquinho caros, né? Então, eu gosto porque eu consigo pressionar bem o pó e ele assenta bem na pele. Então, eu prefiro que esse tipo de esponja para esse tipo de aplicação tem que ser mais firme para mim. Um pincel bem largo, bem macio, para varrer o pó solto ou o pó compacto, depende, o pó que você usa para selar a face, bem soltinho, bem grande, e é só para varrer. Um pincel de blush. Ok, isso não é um pincel de blush, mas de acordo com o meu formato de rosto, o formato que mais assenta melhor o blush na minha face é esse formato de V. E esse pincel é perfeito para aplicação, porque ele já é reto e ele é assim apertadinho e fica perfeito, fica o formato assim bem desenhadinho. E pra mim é super fácil para aplicação. Outro pincel para esfumado. É um pincel muito fofinho. Ele tem que ter, quanto mais longa for a cerda aqui, melhor vai ser para esfumar, mais fácil. Quanto mais larguinho também ele for, melhor. Quanto mais macio, melhor ainda, vai te dar um acabamento mais profissional e vai ser muito mais fácil para esfumar, muito mais fácil. Esse aqui, depois eu vou deixar tudo aqui no box de informação, o número dos pincéis e os modelos, tudo certinho que eu uso. Esses, no caso, eu tenho vários, como eu tenho um curso de make-up, né, acabo por ter mais pincéis, mas esse é super tranquilo. Esses são os pincéis que eu uso no dia a dia, são coisas que eu uso no dia a dia e que para uma pessoa que está começando e que vai fazer só sua própria maquiagem, não há necessidade.
de gastar tanto dinheiro com os pincéis. Você só tem que ter os pincéis corretos para cada ponto específico do seu rosto, certo? Contorno. Eu gosto desse. Eu não sou muito fã de usar contorno em bastão, no caso ou líquido ou cremoso. Eu prefiro o pó solto Human. É muito mais fácil para esfumar, principalmente para quem tá começando. É muito mais fácil de trabalhar, muito mais fácil de corrigir se você errar, do que o cremoso. Solto você só precisa ter a cor certa, dar uma batidinha, começa sempre daqui pra cá, nunca daqui pra lá, porque se você tiver o excesso vai ficar logo aqui na linha do cabelo, então vai diminuir o risco aí de você estragar a sua maquiagem. Vocês viram que eu pulei desse, que é um pincel de olho, né, pra esse, que é de contorno. Deu aí um bug no negócio, no meu cérebro, no caso. Vamos lá, chanfrado. Esse é muito legal pra gente utilizar as sombras mais claras, que ele é um pincel um pouquinho mais denso, um pouquinho mais firme. Mesmo assim, ele ainda é maciozinho, olha, se vocês verem bem, olha. Mesmo assim, eu já usei desses que eram bem firmes mesmo. E até era um pouco desconfortável para passar na região dos olhos, principalmente nas pálpebras, que a gente tem um pouquinho mais de sensibilidade na região dos olhos. E esse não, ele entrega super bem, é bem legal. Depois eu vou deixar tudo linkadinho, como eu disse, no box de informação, os pincéis que eu costumo usar. Esses são pincéis que eu uso bem no dia a dia, tranquilamente. São pincéis, por exemplo, quando eu vou viajar, eu só levo esses, não levo muitos pincéis, porque acaba ocupando espaço e você nem usa. E outro, o último, pincel para delineador em gel. Ele é muito legal, porque você consegue usar como um pincel de precisão tranquilamente, se for o caso de você quiser dar uma iluminadinha aqui no canto interno do olho. Você pode super usar o mesmo pincel, ou se você quer trabalhar com um olho de gatinho, você sempre pode ter esse pincel. Outra coisa, se você não tem delineador em gel, você sempre pode usar uma sombra escura. É um pouco difícil para quem tá começando de logo passar pro delineado, e delineado requer um pouquinho mais de prática, então a sombra dá pra performar super bem e dá um acabamento bem legalzinho pra quem quer usar no dia a dia ou pra quem não se sente confortável. É muito mais fácil pra corrigir com sombra do que com delineador, ok? Então, meus amores, é isso. Diquinha básica pra quem tá começando. Eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui. Se gostaram do vídeo, clique no gostei, partilhem pras amigas e deixem nos comentários se eu consegui ajudar vocês em alguma diquinha que eu passei hoje. E é isso, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente tá começando agora e queremos que o canal cresça. Então é isso, meus amores. Um beijo, tchau!